Então, glória a Deus, né, por mais essa reunião, pelas vidas que o Senhor trouxe. Hoje nós vamos estar falando que legado nós estamos deixando para a nossa geração, para os nossos filhos, para a próxima geração. E nós vamos estar falando em Juízes 2, capítulo 2, do versículo 12 ao 16. Juízes 2, 12 a 16. Então eu vou estar lendo, tá bom? Então fala assim: 2, do 12 ao 16. 2. Amém? Então, 16. Então fala assim a palavra do Senhor: deixar o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses entre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoravam e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir eles. Por onde quer que saiam, a mão do Senhor era contra eles, para seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Amém. Vamos estar lendo somente até aqui e eu vou estar explicando para vocês o que está falando aqui. Então nós vemos o que? Josué, aqui mais para frente, vai falar que Josué morreu. E Josué foi um homem chamado por Deus para levar o povo para Canaã, para a terra prometida. E ali Josué levou o povo. Deus falou para ele: ser obediente, ser forte e corajoso, porque você vai levar o povo à terra que eu jurei para os pais deles, né? E ali Josué levou o povo ali para Canaã. Mas o que aconteceu? Enquanto Josué estava com eles, Josué estava falando de Deus para eles. Então Josué falando: vocês não abandonam Deus, vocês ficam firmes em Deus, que Deus vai dar vitória para vocês, né? E enquanto Josué estava com eles, estava tudo bem. Mas quando Josué morreu, Deus levou Josué, eles começaram a pecar. E a palavra de Deus fala que eles começaram a adorar o Deus ali daquele lugar, que era o Deus Baal, dos Balaíns. E a palavra de Deus fala que Deus se irou com aquele povo. Por quê? Porque eles tinham uma aliança com Deus, né? Porque enquanto Josué estava com eles, eles fizeram uma aliança de lealdade com Deus, né? Só que eles quebraram essa aliança. Sabe quando a gente é casado, que a gente tem uma aliança ali com os nossos esposos? E aí você quebra aquela aliança e você não tem mais compromisso com o seu esposo e não quer saber mais? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. O povo não quis saber da aliança que eles fizeram com Deus mais. E a ira de Deus se estendeu sobre eles. Por quê? Porque eles quebraram a aliança que eles fizeram perante Deus. E ali, alguns deles clamavam a Deus. E Deus mandava o quê? Juízes e profetas para pregar a palavra de Deus para eles. E logo, enquanto tinha juízes e pregadores, eles estavam bem.
Aí eles voltavam a acreditar em Deus e tudo mais. Mas quando o juiz, os profetas morriam, eles voltavam a fazer o mal, a praticar o mal. Então, e eles erraram nisso, quebrando a aliança com o Senhor, e eles sempre tinham que ter uma pessoa falando de Deus. A pessoa morria e eles esqueciam de Deus, né? E logo, Deus falou, gente, mas não tem condição. Eles oram, eu envio os profetas, eu envio os juízes, eles acreditam em mim. Eles morrem, eles voltam a crer em Baal, nos Balaíns, no Deus da fertilidade e assim por diante. E a ira de Deus se estendeu contra eles. E Deus falou assim para eles, você quer o Baal, os Balaíns? Então fica com eles. E eles ficaram nas mãos dos seus inimigos. E ali eles começaram a sofrer. E o que o Senhor fala conosco? Que tudo na nossa vida é uma decisão. Então fala assim, Deus foi mal, Deus fez com que eles sofressem. Não, é o que eles queriam. Deus mandava pregador, eles só criam quando o pregador estava ali. O pregador ia embora, eles esqueciam de Deus. Então Deus falou, você quer o Deus Baal, os Balaíns, as idolatrias? Então fica com eles. E ali eles ficaram debaixo de maldição e começaram a sofrer horrendamente. E então em Hebreus 10:31 fala assim, não precisa abrir, é só um versículo que fala assim, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então a gente precisa ouvir a voz de Deus. A gente não pode ir para caminhos errados que prega outros deuses. Eu vou em tal lugar, lá tem, vamos supor, o espírito do fulano e isso, que vai me abençoar, vai me curar. Isso são outros deuses, são idolatrias nas nossas vidas. E quando nós fazemos isso, a ira de Deus vem contra nós. Porque nós não precisamos de homens para a gente ser abençoado. Quem nos cura, quem nos abençoa é Deus. Então nós não podemos ir para esses lados errados, buscar em homens o que só Deus pode fazer, né? E eu vejo que as pessoas buscam a Deus para quê? Para ser servidos por Deus. Mas nós temos que buscar a Deus para servir a Deus. Uma coisa é você chegar diante de Deus e querer ser servido. Outra coisa é você chegar diante de Deus para servir a Deus. Quando nós servimos a Deus de todo o nosso coração, quando nós passamos a mensagem de Deus para frente, igual aqui ela trouxe os filhos, muito bem. Mãe tem que andar com os filhos, e é nessa idade que a gente pode, depois fica difícil trazer eles, né? Então, nós temos que servir a Deus. Nós não temos que buscar a Deus para ser servido, nós temos que buscar a Deus para servir a Deus. E na medida que a gente serve a Deus, Deus nos serve. Porque Deus é justo. Por que o povo caiu na mão dos seus inimigos e foram sofrer? Porque eles quiseram aquele Deus que nada podia. Eles viraram as costas para o Deus verdadeiro e começaram a servir um Deus falso. Então o que a gente planta, a gente colhe. Então se você quer uma vida boa, se você quer ter uma vida abundante em Deus, não busque a Deus para Ele te servir. Busque a Deus para servir a Deus. Servir a Deus com a sua vida, com o seu coração, né? De toda a sua alma. E o que vai acontecer? Deus vai falar, olha, aquela ali me serve de todo o coração. Então, eu também vou servir ela. Então, nós precisamos aprender esses princípios na nossa vida, né? Em Romanos 3, do 9 ao 18,
Vamos ver o que está falando, né? Então fala assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a umas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Não, desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, né? Então aqui fala algo muito interessante com as nossas vidas, né? Então, o homem, vemos aqui que na vida do homem não há desejo nele de servir a Deus. Vocês veem que o tanto de pessoas que poderiam estar aqui agora, só que o coração do homem, eles não querem servir a Deus, eles querem ser servidos. E por que eles não vêm? Porque qualquer coisa desanima eles, porque eles não têm o desejo de servir a Deus no seu coração, né? Então o homem está o quê? Espiritualmente morto. Então por que o mundo está passando por tantas adversidades? O mundo está morto. E como que o mundo está morto? Nos seus pecados, nos seus delitos, né? E, gente, uma pessoa que está morta, ele pode viver? Quem pode reviver um morto? Só Deus. E quem vai trazer os nossos para Deus que está morto? Porque tem muita gente nossa, muitos familiares nossos que estão no engano, que estão precisando de Deus. E o que nós vamos fazer? Nós vamos orar. E quem vai tocar no coração deles é o Senhor Jesus. É Ele que levanta o morto. A Iraci, a Maria, a Suena, a Dona Eliana chama, mas quem transforma é Deus. Nós não temos o poder da transformação em nós. Quem tem esse poder é Deus. Deus é aquele que levanta os mortos. Aqueles que estão ali no pecado, na sujeira, no lamaçal e acorda os vivos, né? Então nós temos que o quê? Orar para Deus fazer a obra. É Deus que vai tocar no nosso coração. Quem tocou no coração da Iraci foi Deus. Quem me convidou foi a Maria Rosa. Mas quem me transformou foi Deus. A Iraci precisava de ser tocada. A Iraci estava morta. A Iraci acreditava em coisas que não eram de Deus. Quem tocou no coração da Dona Teresa, gente, quando ela converteu, ela falava assim: não, um dia eu vou. E daí quando ela converteu, ela juntou um saco desse tamanho de tranqueira que ela tinha em casa, que ela arrumou não sei aonde, nos lugares que ela passou. E ela falou: vou dar pro fulano. Eu falei: joga isso fora, Dona Teresa. Então, assim, eu convidei. Mas quem tocou no coração da Dona Teresa para abandonar os balaíns, os baals da vida dela? Foi Deus. A Dona Teresa estava o quê? Morta. A Dona Teresa reviveu. E foi a Iraci que reviveu a Dona Teresa? Jamais, Dona Teresa. Quem reviveu a senhora chama Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então é Ele que toca no coração do ser humano e tira
todo engano desse mundo, né? E nos faz uma nova criatura, né? Então Deus, ele nos dá o sopro de vida, né? E hoje de manhã o Senhor me falou em Eclesiastes 5. Vamos estar lendo. Eclesiastes 5, do 13 ao 15. Fala assim: grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar contigo, né? Então, o que eu vejo? O mundo ele está atrás do mundo, das coisas do mundo. E o que as pessoas buscam? Buscam riqueza, fama, né? Ficam gananciosos, buscam para o seu próprio ego, né? E o que Deus nos fala? Que nós não vamos levar nada desse mundo, que os nossos olhos, eles têm que estar em Deus. É errado ter as coisas? Não, Deus nos abençoa. Mas o nosso coração não pode estar no mundo, nas coisas do mundo, nas riquezas, porque elas vão ficar aqui. A única coisa que nós vamos levar é a nossa obediência a Deus, é o que nós fizemos aqui. Isso nós vamos levar. E a palavra de Deus nos fala que isso vai fazer com que a gente more com Deus no céu para a eternidade. Então os nossos olhos não podem estar nesse mundo. Josué, Deus falou assim: vai ser forte e corajoso. Eu prometi aquelas terras para o povo de Israel, para o povo de Judá. Então vai e conquista. E ele foi, e Deus deu riquezas, e Deus abriu o Jordão, e Deus derrubou Jericó. Quando Deus está conosco, ó, Satanás, acabou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a Bíblia ainda fala: ai daquele que toca no meu ungido. Então, nós precisamos entender. Josué, ele ficou riquíssimo. Foi muitas terras que Deus deu para Josué. Qual terra que Josué levou para o céu? Qual riqueza que Josué levou para o céu? Nenhuma! Ele levou a maior riqueza que um homem pode ter. Ele levou Deus. Deus levou ele para si e levou ele para a eternidade, né? Porque ele conquistava, mas Deus era prioridade na vida dele, né? Então nós precisamos ter prazer de servir o Senhor. Nós não podemos ter desânimo para estar numa reunião dessa, para ir na casa de Deus, né? Tem gente que é aquele desânimo e não pode. Não pode. Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Ah, eu tô assim. Tá, não, vai lá que você vem curada. A Maria, minha irmã, tava entrevada, né, Maria? E eu falei assim: vamos na igreja. Ela não era convertida ainda não. Vamos na igreja, Maria, Deus vai te curar. A Maria, ela ia ficar numa cadeira de roda. Ia ou não ia, Maria? E eu cheguei lá na igreja, eu falei: toma a ceia aqui comigo. E ela não podia tomar não, ela não era batizada. Eu falei: toma. Eu fui dirigida por Deus. Ela saiu de lá sem nada. Mas a Maria deu um passo até Deus. Nós convidamos, eu convidei, ela foi e trouxe a bênção dela. Mas Deus já tinha planos na vida da Maria. E a Maria relutou muito, mas Deus não largou a Maria. E eu não sei aqui tem quem está relutando, mas Deus não vai largar. Se Deus tiver um plano, Ele vai fazer, porque Ele é Deus, né? Então,
Nós precisamos disso. E nós precisamos ver aonde está a nossa prioridade. Né? Qual é a nossa prioridade? É a nossa família? É o nosso trabalho? Ou é Deus? É Deus. Depois a nossa família, né? Então nós precisamos disso. Olhar qual é a nossa prioridade, levar esse legado para a nossa família. Aquele povo lá, sabe o que aconteceu com eles? Sabe por que eles caíram na mão dos inimigos? Porque o pai não pregava para o filho. Aí estava vindo uma geração que não conhecia Deus. E daí eles não conheciam, eles foram adorar Baal, os Balaíns lá, porque falaram que eles eram o Deus da fertilidade. Mas porque os pais falharam, não pregaram para os seus filhos. E essas criancinhas aqui, se vocês tiverem Deus na vida de vocês, nada vai faltar para vocês. A palavra de Deus fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada. Quando Ele é o nosso pastor de verdade, não pode ser de mentira. Nós temos que buscar a Deus para servir a Deus, não para ser servido. E na medida que Ele for o nosso pastor, nada vai nos faltar, né? Então nós precisamos passar esse legado para nossa casa, para nossa família. Eu já preguei demais, eu cansei. Cansa não, Deus não cansou de nós. Eu tinha uma empregada lá em casa, ela era crente. Aí ela ia me falar de Deus. Não, Marta, pelo amor de Deus, não quer saber. Aí um dia, com muito custo, eu comecei a ficar com depressão. E ela falou: vamos lá na minha igreja. Daí eu fui, tava doente. Aí, pensa, o que aconteceu? A minha empregada, ela não tava liberta direito ainda. Aí eu cheguei lá, quando exorou pra essa Marta, ela ficou endemoniada. E ela virou uns 70, eu falei: que é isso? Aí ela falou: Iraci, você me desculpa, mas eu tô em processo de libertação. Mas a natureza da Marta era pecaminosa. Os demônios dela eram da natureza dela. E daí eu vi que ali naquela igreja tinha o Deus que libertava. Mas nem assim eu fui. E essa Marta continuou, porque Deus não desiste da gente não, gente. Vocês acham que ele desiste? E daí eu continuei, né, e resistindo, e a gente não pode resistir a Deus não, gente. Não. Olha lá, que as mulheres que usam aquelas roupas, aqueles cabelão. Eu acabava com essa Marta. Ai, Deus é bom demais, gente. Ele é misericordioso demais. Como que Ele me perdoou? Ele me perdoou. E Ele me fez uma nova criatura, né? E daí uma funcionária, Maria Rosa, um dia eu tava ruim, com depressão. E eu peguei, e eu não vou contar tudo, que aqui eu já até contei um pouco do meu testemunho. Aí ela orava por mim também. E um dia ela pregou um cartaz que tinha uma campanha na igreja dela. Eu falei: eu vou lá. Aí não precisou chamar mais não, eu vou. Tava ruim, eu vou. Aí cheguei lá, tive aquela experiência com o Espírito Santo. Eu chorei, eu acho que 1 hora e tremi sem parar. Mas foi forte demais. Aí eu falei: nunca mais eu deixo de vir na casa do Senhor. Fui totalmente liberta, curada. E eu converti não para ser servida, para servir. E desde que eu converti, eu comecei a servir a Deus. Porque eu entendi que Ele me serviu e que eu precisava servir a Deus, né? E ali eu comecei a pregar o Evangelho, falar de Deus para as próximas gerações. E eu não desanimei não. Não desanimei não. E eu não desanimo não. A Maria é testemunha disso. Eu não desanimo não. Então, por quê? Porque a gente quer ver a pessoa liberta e transformada. Em João 15, para finalizar,
Vamos ver o que está falando. João 15, do versículo 1 ao versículo 7, fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Deus é a videira verdadeira e nós somos os ramos, né? Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quando uma pessoa está dando fruto, é porque ela tem Deus na vida dela. Você está dando fruto? É sinal de Deus que você está ligada em Deus, né? Então eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permaneceres em mim, em Cristo, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiseres e será feito. Então, o que o Senhor fala conosco? Nós temos que pensar: eu estou dando fruto? Quais são os meus frutos? E pelos nossos frutos, nós vamos ver se nós estamos ligados na videira que é Deus. Como se conhece uma árvore? Se você não tem fruto, você não está ligado. Está ligado em Deus. Então, para nós falarmos que nós temos Deus, nós temos que dar os frutos que Deus quer de cada um de nós, né? Então, sem Jesus, nada podemos fazer, né? E o que a gente tem que fazer? Nós temos que nos aprofundar em Deus, ficar fortes em Deus, né? Criar raízes profundas em Deus, na palavra de Deus, procurar. Até uma reunião como essa, eu vou, porque ali eu posso perguntar, eu vou receber uma oração específica, eu vou criar amizades. Isso é muito importante para a nossa vida, né? Deus quer pessoas do nosso lado, pessoas para nos ajudar, né? Então, nós precisamos nos avaliar, né? Como que nós estamos perante Deus? Quando Deus nos olha, Ele requer frutos de nós, sabia? Tem pessoas que acham assim: Deus é amor, Deus é amor. Mas quando Ele olha para nós, Ele fala assim: olha lá, não tem nenhum fruto. Então Deus requer frutos de cada um de nós. Frutos de amor, de compaixão, de misericórdia, de pregar a palavra, de orar pelas pessoas, né? De ter misericórdia e de quê? De levar o evangelho para a próxima geração. Eu quero ser um instrumento de Deus para levar Deus para as próximas gerações, né? Uma pessoa converte e através dela a sua família converte, as pessoas vão sendo libertas, curadas, transformadas. Nós vamos ter lutas? Claro! A Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições, mas quando você está ligada na videira que é Deus, fica tudo mais fácil, não é mesmo? Então, vamos permanecer em Deus, levar o nosso legado para as próximas gerações. Vocês trouxeram essas crianças lindas, traz de novo, leva para a igreja.
É isso aí que o mundo precisa, de os pais se envolver com seus filhos e pregar o evangelho e mostrar o Deus verdadeiro para eles. Amém? Então era essa mensagem de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês.